Vou jogar pra lá. Pra lá agora pro Facebook. Tô 3 minutos, né? Vou fechar isso. Cadê o... Depois eu corto os pedacinhos, coloco uma legenda legal. Cadê? Não tá aparecendo. Essa daqui, baixar só falta da sexta. Agora a última. Show. Deixa eu só. Pode preparar aí que nós vamos começar, tá? Só falta eu botar uma última imagem aqui pra gente iniciar. Queria tanto na opção. Falta 2 minutinhos. Cara, ele tá viralizando qualquer. Você entra no Instagram, tá. É verdade. Podcast. Você entra no Facebook, toda podcast. Hora podcast. podcast. Você vai no shot do YouTube, é podcast. TikTok nem se fala. Show de bola. Show. Cenas, fonte. Canon. Muda o ambiente, né? Muda mesmo. Deixa eu ir aqui no Facebook pra gente começar. Isso aí, falta 1 minuto, hein? Pode preparar aí, Vasco, que nós vamos começar. Dá pra ir sem água? Que não deu tempo de ir lá buscar. Tranquilo, dá pra ir. Beleza. E nós vamos ser assim, bem objetivo também. A gente não tá. Eu acho que 1 horinha de programa a gente consegue falar muita coisa, não consegue? Show, fechou. Então vamos lá. 8 horas. Na hora que estiver valendo, eu falo pra você. Boa noite, galera. A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Pod Crente. É isso aí mesmo, com ele, Josué Reis, né? Evangelista Josué Reis. Vamos estar falando sobre o ministério dele e muito mais assuntos, amém? E a gente vai começar com a oração, né? Vamos começar bem, né, com a oração. E em breve, no próximo bloco, depois da oração, vamos estar apresentando o nosso irmão, amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, em mais um programa Pod Crente, Pai, edição de número 5, ao qual o Senhor nos concedeu, Pai, essa oportunidade de estar aqui com o evangelista Josué Reis, Pai, que vai estar, Senhor, falando, Pai, da sua carreira, Pai, falando, Senhor, do seu ministério, ao qual o Senhor concedeu ao teu filho, Pai, que através, Senhor, meu Deus, do testemunho do seu filho, Pai, do ministério dele, pessoas venham se render aos seus pés, Pai, que venham alcançar a alma, Senhor, que não seja só, Pai, um podcast, mas que seja, Senhor, uma chave de bênção na vida, Pai, de várias pessoas, Pai, no nosso Brasil, aonde esse podcast chegar, Pai. Assim que te pedimos, Senhor, nessa noite, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, meu querido. A palavra está com você. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor. Iago, é um prazer imenso, tá? Estar aqui nessa noite, nesse 5º podcast. Que bênção. Deus tem usado esse podcast, esse programa, como um instrumento para levar a mensagem que, na verdade,
é um programa, mas a centralidade é levar o Evangelho de Cristo através de um programa. Que coisa linda, que Deus venha te abençoar, são amigos de muito tempo. Amém. Seja louvado por sua vida. Glória a Deus. Meu querido, e aí, como foi essa carreira e quanto tempo, né, de ministério? E como foi o seu começo? Amém. E aí, o que acontece? Como todo começo é doloroso, no começo tudo é difícil, né? Tudo é bem complicado. No começo é sempre mais difícil. E a gente tem já um tempo aí, e sei lá, de uns 6 anos para cá, a gente tem se esforçado mais, saído mais para pregar, levar o Evangelho de Cristo. Só que tudo é uma persistência, né? Um grande amigo meu falou comigo que o segredo da vitória é persistir. Então, a gente tem persistido aí. É verdade, você falou tudo. São quantos anos de ministério? Cara, eu nasci, minha mãe e meu pai, eu vim de uma família evangélica. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária, meu irmão é sonoplasta, minha irmã canta e minha esposa canta, prega agora, né? E eu vim de uma família evangélica. Só que a gente nunca desviou, sempre fui da igreja, só que eu assim comecei a pregar bastante, a me dedicar foi dos meus 14 anos para cima, me dedicar no meu ministério assim, de forma bem coerente mesmo. Amém. Que bênção, né? Então, é praticamente uma vida toda, né, na presença do Senhor. Uma vida toda. Amém. Mas, assim, com qual idade assim que você se destacou? Você falou assim, Senhor, meu chamado é esse. Eu vou ser pregador, eu quero ser pregador da sua palavra. A minha primeira mensagem, eu estava até comentando esses dias, conversando com minha esposa, eu tinha 12 anos quando eu preguei a primeira vez. Eu preguei 10 minutos, foi 10 minutos que eu preguei, e aí... porque como eu preguei 10 minutos e gaguejando, que eu era meio gago... A primeira pregação é inesquecível, né? E até hoje eu sou um pouquinho meio gago ainda. Mas eu era... A dicção, né, às vezes... É diferente de unção, né? Às vezes a pessoa tem unção, mas tem um problema da dicção, mas nada que atrapalhe, né? Corretamente. O ministério é uma benção, graças a Deus. Aí eu preguei 10 minutos, aí quando eu preguei a minha primeira vez, eu falei, será que Deus me chamou para isso? E aí eu fui indo pregando, fui desenvolvendo, foi dando certo, e graças a Deus, aí eu falei, cara, eu acho que foi para isso que Deus me chamou. E fui cair dentro e graças a Deus, sempre persistindo na oração, que é o importante, e que a gente tem que, para qualquer coisa que eu faça da minha vida, primeiro eu oro. Qualquer coisa. Para qualquer coisa que eu vou fazer da minha vida é oração. A oração é a base de tudo. Falou tudo. E o ministério, né, igual você falou, é uma vida toda na igreja. Mas se não tiver oração, né, se não se consagrar a Deus, infelizmente o ministério ele não anda, né? Então o resultado para você, o resultado de um ministério assim grande, né, que você consegue continuar. Então o resultado é a oração, né? A oração. Esse é o conselho que você deixa para os pregadores que estão começando hoje? A oração. A oração é o combustível do crente. E a nossa geração, o Iago, está tendo um sério problema com a oração. Eu ouvi uma frase, eu estava essa semana vendo grandes pregadores que oravam muito. Eu ouvi uma frase de um grande pregador, eu esqueci o nome dele agora, que ele falou bem assim que os grandes homens de Deus oravam tanto que minutos viravam horas, horas viravam minutos. E a nossa geração ora minutos que parecem horas. Os grandes pregadores oravam horas que pareciam minutos, e a nossa geração ora minutos que parecem hora. E acha que está fazendo muito. E acha que está fazendo muito. Eu ia até perguntar isso a você, o que você tem achado assim, da geração hoje de... É claro, né, que existem muitos adoradores. Os remanescentes sempre vão existir, né? No meio de uma geração que às vezes não busca tanto. O que você tem achado assim dessa geração hoje? Você tem pregado em vários cantos, né? No Brasil, em vários lugares. E o que você acha assim do que está acontecendo assim com nossos jovens, né, nossos pregadores de hoje em dia? E antes de você responder essa pergunta, dá um recadinho aqui para a galera que está com a gente no Facebook. Galera, deixa o seu celularzinho assim em pé. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa em pé assim, ó. Não deita ele assim não. É formato mesmo de celular em pé. A gente está fazendo assim porque a gente sabe que a galera gosta de ficar mexendo aqui, né? Celular respondendo. Por quê? Eu quero que vocês interajam com a gente. Correto. Amém? Iago, então, respondendo a sua pergunta. Cara, a nossa geração tem que tomar cuidado com a fama.
que tem gente que quer fama. Tem gente que não quer ministério, quer fama, quer ser famoso. E ministério não é fama. Ok? Quando você decide a exercer o seu chamado, você não pode exercer o seu chamado pensando em algo, em holofote, em fama, em aquilo que o ministério pode te oferecer. Você tem que exercer o que Deus te chamou para fazer. Entendeu? E voltando para a oração. A nossa geração tem que entender que tudo começa na oração. Entendeu? A igreja primitiva, a base da igreja primitiva era a oração. Os grandes avivalistas do século XIX, do século XX, John Wesley orava 2 horas por dia. John Wesley orava. Eu estava vendo essa semana, ele saía, o cara saía da Inglaterra e atravessava o continente para pregar. No século XIX, os Estados Unidos não eram os Estados Unidos ainda, os Estados Unidos era como se fosse ainda da Inglaterra, se eu não me engano, e ele ia de barco levar a mensagem, andava quilômetros e quilômetros de cavalo. Então o que acontece? A nossa geração tem que entender que tudo começa na oração, na persistência e estudar a Bíblia. Porque o que acontece? Hoje em dia o cara tem uma mensagem e ele quer pregar, ele quer que Deus leve ele em vários lugares, mas não lê a Bíblia. Ele lê um capítulo da Bíblia e acabou. Sendo que ministério não é isso. Ministério é leitura, é constância, ministério é jejum, é oração. A gente não pode esquecer do jejum. Eu concordo com tudo que você disse e acho muito importante. Eu acho assim que a gente está vivendo uma geração, evangelista Josué Reis, que acha que ser pregador é fama, é igual ser jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol por quê? Porque jogador de futebol tem holofortes, tem fama, tem dinheiro. Né? O que você acha disso? É isso aí. Olha só, um cantor secular, ele pode bater no peito e falar assim, eu sou bom. Um jogador de futebol, ele pode bater no peito e falar assim, eu sou bom. Recebe aí. Um jogador de basquete, ele pode bater no peito e falar que eu sou bom. Só que um pregador e um cantor, quem está na casa de Deus, nunca pode falar que eu sou bom. É tudo graça. Falou e disse. É tudo graça de Deus. Então um pregador nunca pode bater no peito e falar eu sou bom. É tudo graça, não é mérito seu. Foi Deus que te deu. Deixa Deus te usar aí, Vaso. É forte. Isso é forte, sabe por quê? Muita gente fala assim, eu fui ministrar na igreja tal, eu ganhei tantas almas. Eu ganhei. Não parece que foi por intermédio, né, dele, né? Não foi pela graça, né, de Jesus Cristo, né? É tudo graça, tudo graça. Verdade. Você não prega. E outra, esse negócio, primeira coisa, o apóstolo Paulo falou bem assim que foi dado tesouro em vaso de barro. Primeiramente, quando ele fala de vaso de barro, ele está falando de algo frágil, que quebra. Então, primeira coisa, a gente não é nada. Foi dado em nós, mas não é nosso. Não é mérito nosso, foi dado em nós. Você toca, você é um musista, né? Palavra certa? Musista também. Como todo assembleiano tradicional, instrumentista. Então, e esse dom que você tem, você prega também, não é graça nossa, não é mérito nosso. Isso é um dom de Deus que foi colocado em nós, entendeu? E que também Deus vai cobrar também quem tem o dom e não exerce. Eu creio nisso que você falou, evangelista. A gente está estudando na escola bíblica, aí falou, né, sobre tesouros na terra e tesouros no céu. E tem muita gente que valoriza o tesouro na terra. É claro que todo mundo quer ter abundância nessa vida, quer ter carro, quer ter casa, quer ter uma boa condição. Mas isso não pode estar acima das coisas do céu. Coisa forte. Sabe que eu quero que você interage comigo, que você conhece muito, mas tem muita experiência nos estudos bíblicos, sobre a igreja que estava ali quando Pedro e João subiram aos alpedres do templo ali. Aquele paralítico, ele estava ali a vida dele toda, né? Até aquele ponto. E a igreja material estava ali sempre a vida toda, dando esmola, aquele paralítico. Corretamente. Só que aí Pedro e João vêm com um evangelho diferente. Um evangelho que não dá esmola. Então interage comigo aí nessa palavra, meu querido. Quando Pedro ele olha para o paralítico, e primeira coisa que o paralítico vai falar, vai pedir uma esmola, corretamente? Pedro vai falar, não tem um prata nem ouro. Então a primeira coisa que Pedro vai dizer, não carrego nada que é de baixo. Forte. Primeiro, não carrego nada que é de baixo. Não tenho prata nem ouro. Não carrego nada que é de baixo. O problema da nossa geração é que carrega aquilo que vem de baixo. Pegou? Falou. E a nossa geração, às vezes, valoriza mais aquilo que vem de baixo do que o que vem de cima. Tá entendendo? Tem gente
que larga o ministério por causa de qualquer coisa. Comecei a namorar. Então já paro de orar, já paro de buscar. Está valorizando mais o que é de baixo. Porque a geração de Pedro, quando Pedro fala assim, não tem um prato e não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, Pedro está falando da graça de cima. A igreja invisível. Pegou? Forte. Então, Pedro tirou o que era de baixo e supervalorizou o que vem de cima. Forte. Ele fala, não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É verdade. É a graça falou de Deus. tudo. E tem resultado. A obra de Deus tem resultado. Salvação, libertação, cura. Esmola não vem do reino dos céus. Acabou. Do céu vem tesouro, né? Deus ele tem uma rua de ouro, né? Preparado. Não tem tesouro maior do que isso, que é a graça do Senhor. É a graça do Então Senhor. eu concordo com tudo que você falou. Então a gente está numa geração que está acostumada a dar esmola para as pessoas. E Deus ele não levantou a gente para isso. Da esmola. Por isso que eu gosto da sua ministração, que você fica ligado em tudo. E a gente tem que estar preparado para dar o nosso melhor. Corretamente. Amém? E tem uma coisa, Iago, que também esmola. Esmola é quando você é um pregador, um cantor. E Deus te deu o dom, Deus te capacitou. E a nossa responsabilidade como ministro do Senhor é cada dia se esforçar, ler a Bíblia, conhecer mais as Escrituras, orar, pagar um preço. Porque o que acontece? A Bíblia diz que a nossa geração peca e erra por não ter conhecimento das Escrituras. Então, como Deus me chamou para ser um pregador, e eu não estou dando a Deus o tempo devido que é necessário para mim ser um pregador. Eu não estou oferecendo a Deus um tempo de leitura, um tempo de persistência na palavra. Então, em trocando por miúdos aqui, eu estou dando esmola à noiva de Cristo. E isso é um pecado. Um camarada que prega, e Deus chamou ele para pregar, Deus chamou ele para cantar, um pastor, um obreiro, e ele não se dedica o tempo necessário para a obra de Deus, ele está dando uma esmola, ele está oferecendo uma esmola, e isso Deus vai cobrar, está entendendo? Deus chama o cara para pregar, ele não lê a Bíblia. É verdade. Deus chama para cantar, não ensaia. É esmola, está oferecendo esmola para o povo. É verdade. Não adianta, né? Vamos supor, você está buscando algo que você não está preparado para receber. Corretamente. É verdade. Vamos supor, hoje, eu vou falar de algo que acontece mundanamente. Uma pessoa aposta lá na loteria. A pessoa é pobre. Aí a pessoa ganha. Ele não tem um preparamento para administrar aquele dinheiro. Sim. Então, se ele não buscar conhecimento para ele administrar aquilo, ele vai vai dar uma volta no mundo ali na riqueza, vai voltar a ser pobre de novo, correto? É a mesma coisa nós, trazendo agora espiritualmente. Se a gente que já recebeu, né, hoje, esse tesouro que é a palavra de Deus, né, e nós não soubermos administrar através do conhecimento, da leitura da palavra, do jejum, da oração, então a gente não vai conseguir alcançar, correto? E chegar lá e administrar e fazer aquilo que Jesus Cristo designou a todos nós. E uma coisa, só um minutinho, o pessoal está falando que o áudio está ruim. Como é que está o áudio? Não vamos saber o feedback agora. A esposa do nosso querido está aqui, né, irmãos? Ela está ali nos bastidores ali, vai dar o feedback. Pode falar, como é que está o... Como assim, está dando um eco? Vamos ver agora o que é isso. Só um minutinho aí, meus queridos. Nós vamos melhorar esse áudio agora. Vai dar certo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos ver. O que está dando um eco aqui? Só um minuto, meus queridos. Nós vamos melhorar agora. Vê se melhorou aí pra gente o áudio, galera. Pode dar o... falaram aí que ficou bem. Ficou bom o áudio. Falaram que ficou bom, outro falou que ficou ruim. Vamos esperar aí o feedback aí da galera. A gente quer entregar aqui algo de qualidade, né? Nosso amigo evangelista Josué tá aqui para entregar algo de qualidade para você. A palavra de Deus já tá aí, né? Falando grandemente aos nossos corações. Então vocês têm que estar ouvindo perfeitamente. Então falem comigo aí como é que tá o... Ficou top o áudio aí, falaram agora, hein? Aí a nossa irmã que vai estar... Ficou bom agora? Amém, problema resolvido. Maravilha. Aqui ao vivo é assim, galera, é desse jeito. Aí, assim mesmo. Ô, Iago. Pode continuar, meu querido, fica à vontade. Nos últimos dias, a minha oração é que Deus levante uma geração com sede
de avivamento, com sede de oração. Eu estava vendo um texto sobre um grande avivalista chamado George Lima Moody, que ele é um comentarista mais conhecido como Moody. E Moody, ele veio de uma família muito pobre. A sua mãe tinha 8 filhos. Ele era o 5º filho da sua mãe. E olha essa história, Iago. Deus vai falar que Deus está falando com alguém aqui. E a sua mãe era muito pobre, o seu pai morreu. E a sua mãe trabalhava na roça para sustentar 8 filhos. A mãe de Moody trabalhava na roça para sustentar 8 filhos. E com 39 anos, os seus cabelos já era branco, porque de tanto o sol castigante, né, o serviço castigante na roça. E aí o Moody saiu da onde ele morava, foi para um outro estado, foi trabalhar de sapateiro na empresa do tio. E ali, como sapateiro, ele foi em um culto na igreja. E Deus falou com ele, ele levantou as suas mãos, aceitou a Cristo. E olha que coisa tremenda. E um pregador estava pregando, e Moody sentado, adolescente de 17, 18 anos. E o pastor, o pregador pregando, falou bem assim que essa geração, a geração dele iria ver o que Deus faz quando um homem se entrega totalmente para Deus. Glória a Deus. E Moody, ele ouviu aquilo ali e ele falou: eu quero ser esse homem, eu quero me entregar para Deus. E o Espírito Santo desceu na vida dele. Olha o que a biografia dele vai dizer, que Moody saiu na rua gritando que queria ser cheio do Espírito Santo, que queria ser cheio, ser cheio, ser cheio. E as pessoas chamavam ele de louco, porque ele gritava na rua que queria ser cheio do Espírito Santo. E ele foi para a casa de um amigo dele, e o amigo dele falou assim: o que você quer? Ele falou assim: eu quero um quarto. Para quê? Porque eu quero me trancar nesse quarto e entrar em oração. E quando ele se trancou pela manhã, passou o dia todo dentro do quarto, uma presença de Deus desceu dentro do quarto que ele mandou Deus parar, porque senão ele iria morrer de tanta graça, de tanta glória que estava naquele ambiente. E depois o homem falou bem assim: como é que foi? E ele falou bem assim: essa presença que eu senti, esse encontro de Deus comigo, que eu senti, eu não trocaria por fortuna nenhuma no mundo. Ele sentiu uma presença em um dia que fortuna nenhuma iria comprar. Então a nossa oração é que Deus levanta jovens cheios do Espírito Santo, capacitados, cheios da unção de Deus para pregar com ousadia. Amém. Que palavra, né? Importante. Que exemplo, né? Que exemplo. Como é o nome do cidadão? George Lima Moody. Gravem esse nome, irmão. Estude, né? Estudar é bom, sabe? Porque é exemplos de pessoas que realmente nós devemos ouvir. Às vezes a gente ouve exemplo de tanta pessoa ruim, né? Que só dá exemplo ruim para nossa vida. E tem tantos livros, né? Falando de grandes pregadores. Grandes avivalistas. É isso aí, homens de Deus que estavam ali, né? Dedicados a buscar, né? Da palavra de Deus. Corretamente. E eu acho que essa a palavra que eu vou usar agora é ideal. Se não for, você me fala e pode me corrigir. Mas tá faltando fome espiritual. Tá faltando fome. Né? Usou tudo. Pode colocar aí hashtag tá faltando fome, Eita, viu? Glória. E antes da gente passar pro próximo tópico, vamos já agradecer a galera que já tá aqui com a gente, Maravilha. né? Os primeiros, né? Maravilha. São os remanescentes que ficam até o final. Então, um grande abraço aí já pra... cadê aqui, ó? Nosso amigo Renato Braza, grande homem de Deus, levita do gente Senhor. Boa. Gessé, nosso irmão Gessé, grande abraço aí, meu querido, deu feedback do áudio pra gente. Adriano, profeta das nações, grande abraço. Um amigo. Adriano, né, a gente já falou. Zilma Vitor. Isso, é tudo lá da nossa igreja. Eita, Adriano é meu glória. amigo. Adriano tem que trazer ele aqui, gente boa, pregador, prega na Europa e no mundo todo. A Letícia, Andréia, a esposa, né, do nosso irmão aqui, Josué Reis, que está aqui acompanhando a gente, aqui está dando os feedbacks. E, irmãos, segura esse coraçãozinho aí do lado, o like aí, compartilha aí, marca uma pessoa aí nos comentários aí, ajuda a gente aí a alcançar mais lares, amém? E agora nós vamos falar um pouquinho agora sobre ministração aí fora, como é que tá aí as agendas. E a gente sabe que você é um pregador assim, vamos falar, pregador itinerante, né? Uhum. Você prega mais fora do que assim na sua igreja. Você prega muito fora, né? Convidado. Sim, isso. E como é que é isso? O que acontece? Tá pregando fora. Eu nunca imaginei, Iago, que Deus iria me levar para esse ministério. Que
eu estou exercendo atualmente. Eu sou evangelista, né? Meu pai e minha mãe é pastor, meu pai pastor, minha mãe missionária. E aí Deus ele começou a me levar, pessoas me convidando para pregar tal. E foi uma bênção. E aí eu entendi o chamado de Deus para a minha vida nessa área. E aí eu falei, Deus, se o Senhor está comigo, a porta vai se abrir. E Deus foi abrindo a porta, né? Mas também, graças a Deus e tudo isso, Deus ele tem algo que meu pai fala, algo muito forte. Tudo é intenção do nosso coração. Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Então tem gente que faz a obra, algo assim, como a gente falou, por mídia, por fama e tal. Então, quando você faz a obra com o seu coração aberto para a obra, para você ver almas, para você ver o que Deus te ordenou acontecendo, Deus ele se encarrega por você, entendeu? A nossa geração tem que entender isso, que quando você foca no reino, o reino foca em você. Verdade. Quando você foca no reino, o reino foca em você. Prioriza o reino e o reino irá te priorizar. É verdade. Hoje, a prioridade, vou falar dessa geração, a gente está falando dessa geração, mas a prioridade dessa geração é a ansiedade. Por que eu vou falar ansiedade? Porque está preocupado com amanhã. Corretamente. E não está vivendo o dia de hoje, né? Corretamente. E o certo é a gente entregar o dia de amanhã nas mãos de Deus. A gente sabe que a gente vai dormir hoje. Corretamente. E amanhã a gente não sabe se a gente vai acordar. O salmista, ele era muito sábio, né? Eu deitei e dormi, eu levantei porque o Senhor me sustentou. Então, nosso sustento é o Senhor. E eu gostaria de entrar nesse assunto. Aproveitar que a gente já falou sobre depressão, ansiedade. A gente vive no meio de uma sociedade depressiva. Jovens tirando as suas vidas, adultos e mais, pessoas, grandes empresários, pessoas que têm uma vida boa, que aparentemente aos nossos olhos são, né, são felizes. Verdade. Mas nem sempre o que a pessoa demonstra facialmente é o que ele está, né, sentindo por dentro, aquele vazio, né? Corretamente. E você que prega muito, eu sei que você já deve ter estudado sobre esse assunto. Fala um pouquinho aí sua experiência. Iago, uma verdade que todos precisam, todos sabem. Instagram, Facebook, o que você posta nas suas redes sociais, de fato, não é 100% o que está acontecendo. Existem pessoas que você vai na rede social da pessoa, foto em vários lugares, sempre sorrindo, mas nem sempre é a realidade. Tá, gente? Então, e uma coisa, eu preciso pontuar isso aqui. Ministério não é rede social. Ponto. Falou tudo. Ministério não é rede social. Tem pregador por aí, tem cantor por aí, que se você tirar o telefone, acabou. O ministério, acabou. Então, o ministério começa... nosso chamado, primeiro, começa no céu. Você lembra... Olha que texto tremendo. Você lembra quando Elias subiu? Quando Elias estava perto de subir, Elias olhou para Eliseu e falou bem assim, pede o que queres. Aí Eliseu olhou para Elias e falou bem assim, eu quero uma unção, porém dobrada. E na cultura judaica ele tinha direito, porque ele estava no lugar de servo. Então tudo aquilo que o seu senhor deixava, ele como servo do seu senhor, ele tinha direito. Aí ele falou bem assim, eu quero essa unção, porém dobrada. Aí Elias olhou para ele e falou, Eliseu, dura coisa me pediste, mas se tu me veres subir, assim será feito. Aí está escrito assim que desceu uma carruagem de fogo, a carruagem dividiu os dois e estava levando Elias. Aí, de repente, veio um redemoinho e envolveu a carruagem e foi subindo com Elias. Aí, Eliseu estava olhando para cima, caiu a capa. E a capa ali é o ministério. A maior confirmação que Deus estava na vida de Eliseu, que Deus estava confirmando o seu pedido, foi quando a capa cai. Aí. Então, a capa veio da onde? De cima. Então, nosso ministério não começa embaixo. Não começa de começa baixo. De cima. Falou tudo. Começa em cima. Então... A sua vida, o seu ministério, tudo que Deus te proporcionou, começou em cima. Então, nem tudo aquilo que a gente vê na rede social, existem pessoas que direto me ligam chorando. Cara, você entra no Instagram da pessoa, 20 mil seguidores, gente... Até pessoas, empresários, gente bem de condição, e liga pra gente, pede oração, pelo amor de Deus, chorando, desesperado na madrugada. Né, por situações complicadas. E você olha no Instagram, você nunca vai imaginar que a pessoa está passando isso. Mas só que, então, uma coisa que a gente tem que entender, que nem tudo aquilo que parece é. Só Deus conhece o nosso coração. E uma coisa que está também apertando a nossa geração, sabe o que é? Excesso de futuro. O excesso de futuro está matando a nossa geração. Ansiedade, né? É verdade. Ansiedade. O camarada quer pregar, só que é o seguinte,
É uma escada, ministério é uma escada. A gente está nessa escada e cada vez Deus ele vai fazer a gente subir essa escada. Então a gente tem que entender algo, que ministério a gente não começa em cima, irmão, ministério a gente começa embaixo. E ansiedade é diferente de sonho, né? Diferente você sonhar, de né? sonho. Eu sonho em pregar no Gideons. Né? Corretamente. A pessoa já está preocupada, não, eu quero pregar no Gideons amanhã, que dia que eu vou pregar no Gideons? Não é assim, né? Não é assim. É diferente de sonho, né? Ministério é tempo, ministério é tempo. E a gente entende isso. Infelizmente, quem tem ansiedade vai ter que entender da pior forma, com o tempo. O tempo vai revelando o que ele vai fazendo e o tempo vai dando maturidade, porque você precisa amadurecer. É verdade. Às vezes a gente precisa amadurecer. Existe um figo na Bíblia chamado sicômoro. Olha que coisa tremenda. O sicômoro, o cultivador de sicômoro pegava um pedaço de ferro, ia no sicômoro e furava. E depois que o sicômoro era furado, o sicômoro crescia e amadurecia depois que ele era furado. Então Deus às vezes precisa furar alguém, Deus às vezes precisa ferir a gente para a gente crescer e amadurecer. É o que muitos não esperam, né? É verdade. Às vezes quer alcançar isso que a ansiedade faz. Mostrar que uma coisa é fácil, mas quando verdadeiramente ela é difícil. Corretamente. Você tem que passar por um processo. Você vê hoje o evangelista pregando fora. Ele teve que passar por um processo. O evangelista Josué passou por vários processos. E calado ainda. Isso aí. Muitas vezes, você falou uma coisa importante. Eu vou até perguntar a você sobre isso aí. Você falar sobre esse ponto. Né? Você falou calado. Muitas vezes, na sua opinião, é bom você sair falando com todo mundo ou tem processos que realmente a gente tem que passar assim calado? Existe processo que você passa sozinho. Vamos para a Bíblia. Você lembra de Elias? Elias entrou dentro da caverna sozinho. Aí quando ele entrou dentro da caverna, estava lá, Deus foi lá dentro da caverna e falou: Elias, o que faz aqui? Aí ele falou: Senhor, eu tenho sido zeloso em sua obra, tal. Deus falou: sai para fora que eu quero falar contigo. Ele estava sozinho. Ele fugiu da ameaça de Jezabel. Olha só, ele estava antes, outrora, ele estava no Monte de Carmelo, e todo o povo se dobrou quando Deus respondeu com fogo, e agora ele estava na caverna sozinho. Carmelo com muita gente. E caverna sozinho. Existem períodos que você vai passar em público. É verdade. Mas existe períodos que você vai passar em oculto sozinho. Falou tudo. E isso aí é bom você falar isso, sabe por quê? Tem muita gente que fala assim, quando eu estava lá na fama, vamos falar de Elias, estava na fama, Deus usando ele tremendamente, né? Para consertar o altar, né? Aquele tanto de gente vendo ele. Corretamente. A gente pode... Momento de fama, né? Caverna, momento lá que a fama acabou. Então, tem gente que fala assim, todo mundo me abandonou. Às vezes não é isso, às vezes é Deus que deixou acontecer isso. Você refletir naquele momento sozinho para você aprender, né? Isso aí. E lembrar que quem alimenta você quando você está sozinho é Deus. É Deus. É forte. Isso aí, irmão. E Águia é pregador. É coisa forte. linda. Eu gosto de interagir com pessoas assim, que têm sabedoria igual a você. Por quê? Vai alcançando pessoas em casa. Corretamente. Às vezes tem gente aí que tá na caverna aí, ó. O celular é a caverna dele. Tá sozinho ali. E outra coisa, existem pessoas que têm que entender algo, irmão. Quando você está sozinho, é sozinho que as maiores honras vêm. Falou tudo. Daniel foi jogado na cova sozinho. Recebe aí, igreja. Ezequiel foi levado para o vale de ossos secos sozinho. Jeremias foi jogado no calabouço sozinho. Jesus também passou o período de estar sozinho no deserto. E ele mesmo falou, quando for orar ao Pai, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai lá sozinho. E ele que está no céu te ouvirá. Então existe processo que você tem que encarar sozinho, porque sozinho a vitória vai ser maior. Glória a Deus. Recebe aí de Deus aí, tá? Ó, e vamos agradecer aqui mais alguns amigos que já entraram aí, ó. Demis Nunes, minha esposa, Fernando de Oliveira. Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigado aí por sempre estar apoiando. E galera, aproveitando que a patroa tá aí, vamos divulgar a patrocinadora, né, do Pode Crente. Galera, eu quero avisar vocês que tá rolando uma promoção imperdível lá na Emilu Store. Emilu Store é a sua loja virtual, que em breve vai estar em loja física aqui em Cidade Pomar, galera. Então, eu vou postar agora. Acompanha aí, vocês vão estar vendo a nossa promoção. Você vai estar vendo a nossa promoção aí, ó, que nesse mês agora dos namorados, agora dia 12 vai ter um mega sorteio de uma linda cesta de chocolate. Basta apenas você comprar apenas a partir de R$100 na loja Emilu
e você vai concorrer, você vai ganhar um cupom e vai concorrer a essa linda cesta que está aí na sua tela. Então não deixe de participar, galera, vai estar aí depois aí na página no contato, mas é só você pesquisar aí, você vai ver aí, ó, a logo tá aqui na nossa tela aqui, você vai ver que tá lá, @emilu.story, amém? A Fernanda e a Letícia vai estar lá atendendo vocês de coração, vocês podem ter atendimento presencial, atendimento por celular, né, no WhatsApp ou no Instagram, amém? É isso aí, galera. E a gente voltamos aqui com tudo, que o papo tá muito bom, né? Tá Bom espiritual. demais. Eu tô recebendo, irmãos, eu confesso a vocês que o Espírito Santo tá falando tremendamente no meu coração. Eu creio que tá alcançando vocês aí Glória a também, Deus. amém? Glória a E Deus. toda ansiedade, né? Toda depressão tá caindo por terra aqui, né? Isso aqui não é só um bate-papo, é algo de Deus aqui para você nessa noite através do ministério, né, do evangelista Josué Reis. E a gente estava falando sobre a questão, né, do ministério, né, ministrar fora. E quais as dificuldades que você já enfrentou? A gente sabe que não é fácil, né, você sair, né, da sua casa, né, e ministrar fora. Existem lugares que a gente chega, a gente tem que existem lugares que a gente tem que andar de barco. Existem lugares que a gente chega, a gente tem que fazer uma viagem extensa e anda por meio do mato, anda na água, e anda de ônibus, e anda de moto, e por aí vai. Mas o que importa é levar o evangelho. As dificuldades são muitas, mas eu fico com aquelas palavras que Paulo falou: ai de mim se não pregar o evangelho, porque foi-me imposta tal obrigação. Então, é um prazer também ser um pregador do Evangelho de Cristo. Eu fico lisonjeado, porque não foi ele, não foi eu que escolhi ele, mas sim foi ele que nos escolheu. Então, é uma honra que Deus nos escolheu para tal vocação. Amém, forte, né? E falar em dificuldades, qual foi o maior perrengue que você falou assim, nossa, eu não estava esperando com isso, você passou. Tem gente que já deu testemunho assim de falar que já ficou abandonado. Eu falo assim, é claro que é uma responsabilidade. Eu já trouxe, quando estava de frente da obra, pregadores de fora para pregar na minha igreja. Eu sei a dificuldade de você hospedar uma pessoa, de você trazer uma pessoa de longe. Mas assim, qual foi no começo acontece muito isso, né? No começo de viagem, suas primeiras viagens. Mas já aconteceu de alguém te deixar na mão? O varão te chamar para pregar assim de uma igreja, tal cidade assim, te chamar assim, ó, chega lá, você não ter um suporte. A gente sabe que acontece isso, né? Até de ficar na mão, Deus me deu livramento. Glória a Deus. Nunca aconteceu, não. Mas já aconteceu cada coisa, moça. Aconteceu de ônibus quebrar na estrada. Já aconteceu aconteceu cada coisa. A gente... E tipo assim, eu cheio de mala, que eu sempre levo uma mala grande e tal, né? Sim. E aí aconteceu de não ter carro para ir buscar, a gente ter que ir de moto, e eu com a mala nas costas aqui. Mas, tipo assim, tudo é uma experiência, né? Tudo é uma história. É verdade, a experiência você carrega ali, né, no seu ministério, e hoje, né, você glorifica a Deus por isso, né, por ter passado, né, aprendizado, corretamente. Né? Então, a gente falou sobre perrengue, a gente falou sobre a carreira e hoje, né, assim, o que você está vivendo, é o que você esperava, assim? Porque, assim, às vezes a gente não espera tanto, né, que Deus... Às vezes a gente tem aquele sonho, né, a gente falou de sonhos. Corretamente. Não, eu tenho um sonho de pregar, né, num grande... Igual você já pregou em grandes igrejas, né, eu vejo sempre seus vídeos lá, para honra e glória do Senhor, né, é promessa do Senhor. Mas hoje, assim, você imaginava que você chegaria ao patamar, vou falar assim, patamar que você chegou falar de ser humano, né, porque todo ser humano tem um sonho de chegar, não, tem um sonho de pregar em um lugar, de tocar em um lugar... Entendeu? Então você acha assim que hoje você alcançou aquilo assim que você imaginava, que você sonhava? Olha, Iago, o que acontece? Questão de ministério, isso que a gente está falando. Ministério, a gente tudo é um tempo, né? E tudo a gente precisa passar por um processo. Então a gente vai passando por um processo e a gente não está entendendo. Existe processo, eu creio assim. Deus vai falar com alguém aqui que está assistindo essa live. Existe processo para cada coisa. É verdade. Para cada situação existe um processo. Para Daniel ser visto por Nabucodonosor, existiu o processo do decreto. Depois do decreto ele falou, não,
pode falar com Nabucodonosor que tem alguém que vai interpretar o sonho. Então, para cada situação há um processo. O processo de José foi o quê? Foi ser acusado. A mulher de Potifar falou assim, não, ele tentou ter algo comigo e tal. E aí o processo de José foi a prisão. Então, para cada situação há um processo. E até o nosso Cristo, ele passou por processos. Jesus, ele não foi isento de processo, porque se você ler a Bíblia, você vai perceber que Cristo, lá em Nazaré, o texto bíblico diz que Jesus estava pregando em Nazaré e o povo de Nazaré juntou para jogar Jesus de um precipício. Então, até Jesus passou por um processo. Então, para cada honra há um processo. Então, quem sabe você está assistindo isso, você está passando por um processo. Então, existem processos que procedem à honra. Então, a gente já pregou em alguns lugares, né? E então a gente crê que foi algo de Deus, só que para cada coisa há um processo de Deus, a gente tem que suportar os processos também. Amém. É forte. Eu vou agora soltar um pedacinho para vocês verem aí o nosso irmão evangelista Josué ministrando aí em uma das igrejas aí, amém? Acompanha aí para você ver esse ministério grandioso a qual Deus, né, poderosamente através do Espírito Santo concedeu ao nosso irmão o evangelista Josué. Pregava, não prega mais, a glória vai voltar. Cantava, não canta mais, a glória vai voltar. Evangelizava, não evangeliza mais. Chegou o tempo da glória voltar. Pega, urimicandarava, xandaraia, bate na mão de alguém, porque é o tempo da glória voltar. Vai cantar, vai pregar, vai ser pastor, vai ser pregador. Caracando. Amém? Maravilha. Glória a Deus. A internet Tudo é deu uma misericórdia. travadinha aí, mas os irmãos estão É acompanhando aí. É benção, né? Qual igreja é essa aí que você estava ministrando? Aí eu fui pregar em Valinhos, no interior de São Paulo. Aí, foi uma bênção. Uma bênção. Valinhos, interior de São E Paulo. quero até mandar um abraço aqui para pastores, meu amigo, pastor Reginaldo, uma bênção, que me levou para esse evento aí. Ele me buscou lá onde eu estava e me levou até Valinhos, de São Paulo até Valinhos, dá 2h30 de carro. Ele foi lá, me buscou e me levou. Caminhada Deus grande, seja louvado, né? pela vida do pastor Reginaldo, que é uma bênção. Amém. E é benção, irmãos. E a gente está agradecido aqui pela audiência de vocês. Nosso amigo aí, Aristóteles São Ariston Paulo. Rocha. É de São Paulo. Olha aí que benção. Ó, audiência qualificada e nosso irmão. Deus os abençoe. Quiser mandar um abraço pro irmão aí, tá? Aristóteles, meu amigo, Deus abençoe, viu? Você é benção, meu irmãozão. Um abraço, você, Glória Ariston, a todo Deus. mundo aí. Que benção, né? Que Deus abençoe cada um que está assistindo aí. Galera, não deixe de compartilhar, de segurar o likezinho aí, o coraçãozinho, e você ajuda bastante. Amém? Pode ficar à vontade, tá, meu querido? Iago, e completando o assunto que a gente estava falando, existe coisas que a gente tem que entender. Existe algo que Deus já deu na nossa mão e a gente não sabe que Deus nos deu. E muitas vezes a gente finge, ou a gente coloca as mãos nos olhos e entende que Deus não está dando, mas Deus já deu. Você lembra da história do filho pródigo? Sim. Você lembra da história do filho pródigo? O texto bíblico diz que quando o filho pródigo retornou, o pai pegou o anel, colocou no dedo, colocou roupa nova e colocou sandália nos pés. Aí o 23 vai dizer bem assim, o versículo 23 vai dizer: matai o cordeiro cevado, o bezerro cevado, porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí o pai fez festa, matou o cordeiro, colocou anel, sandália no pé, roupa nova. Aí quando o irmão mais velho voltou, olha que coisa tremenda, quando o irmão mais velho chegou do campo e viu as danças, as músicas, e o irmão mais velho perguntou: o que está acontecendo aqui? E o servo falou: não, que seu pai matou um bezerro porque o seu irmão retornou. E o irmão mais velho irou quando ele descobriu que o pai matou o bezerro para o irmão mais novo. Ele falou: mas peraí, meu pai nunca matou um bezerro para mim, dar para os meus amigos, eu não vou entrar na festa não. Aí foi lá, falaram para o pai que o irmão mais velho não ia entrar, o pai foi lá fora,
E falou pro irmão mais velho, isso é muito forte. O pai falou assim, meu filho, o que está acontecendo? Ele falou, pai, esse seu filho aí gastou seu dinheiro absolutamente, aprontou, fez tudo que não devia, e o senhor matou um bezerro cevado para ele, e para mim, que te sirva há muito tempo, o senhor nunca matou. Olha que coisa, olha o que ele vai usar. Eu te sirvo há muito tempo e o senhor nunca me deu um bezerro cevado. O filho mais velho, Iago, achava que era digno do bezerro cevado por causa de tempo de casa. Olha só. Há uma geração pensando forte, que é hein? digno do bezerro, do cordeiro, por causa de tempo de casa. Mas bezerro e cordeiro não é para quem tem tempo de casa. Cordeiro é para quem decidiu retornar para a casa do pai. Isso aí é forte e ao mesmo tempo pesado, né? Porque às vezes a palavra de Deus tem que ser dura, assim, evangelista Josué. Por quê? Muita gente está pensando isso hoje em dia. Com Nossa, certeza. eu tenho 30, 40 anos de crente. Os céus não é conquistado, né? Por tempo de casa, né? Isso aí é forte. O céu não é para quem tem tempo de casa, irmão. Eita, o céu é glória. para quem decidiu retornar. Oh, Quando glória. você retorna, o bezerro, o cordeiro tá lá te esperando. É forte. Amém? Tá? E o relógio do retorno do pródigo era o cordeiro. Porque quando o filho saiu, o pai pegou o bezerro, o cordeiro, ele era pequeno e magro. Aí, na medida que o filho estava gastando absolutamente a sua herança, o seu dinheiro, o bezerro foi engordando, foi crescendo, engordando, foi crescendo. Quando cresceu e engordou, o pai sabia que estava perto do filho que foi embora retornar. Olha só. Então, o relógio do pai era o cordeiro. Igreja. Recebe isso aí, que essa palavra é forte, hein? O relógio é o cordeiro. O relógio é o cordeiro. E Se você não olhar para o cordeiro, você nunca vai entender qual é o tempo que Deus é verdade. quer fazer as coisas. É o que a gente estava falando, processo, né? O tempo ele vai de acordo com o processo. Enquanto é tempo da gente voltar ainda, né, o tempo, Corretamente. né, a gente tem que ir pelo relógio do cordeiro. Depois que Jesus voltar novamente, esquece, né, irmãos? Corretamente. Por isso que é muito questionado hoje em dia. Eu vou até perguntar a você sobre isso. Sim. Sobre, né, a igreja que vai subir no arrebatamento e os que vão ficar para a grande tribulação. Tem muita gente que fala, se eu não subir no arrebatamento, eu subo na grande tribulação. Eu quero ser o crente do arrebatamento, né, irmãos? Eu Com creio que certeza. evangelista também, porque, né, para mim, né, isso é uma coisa que eu guardo comigo. Meu pastor fala muito sobre isso. Se a gente não subiu no arrebatamento da igreja, né, que a gente teve esse tempo todo, Com né, certeza, o relógio do com cordeiro, né? certeza. Você acabou de falar. Imagine na grande tribulação, que vai ser bem mais difícil, né? Com certeza. Ô Iago, a gente está vivendo um tempo que ainda a igreja está bem demais. Olha, eu estava vendo aqui agora, lá em Moçambique, os pastores se alegrando, pulando, sabe por quê? Porque recebeu bicicletas para ir pregar. Olha só. E aqui, pessoas têm carro, têm tudo, Recebem para pregar. recebem, né? é Lá- abençoado. Lá, às vezes, até um alimento, né? Às vezes tem aquele culto ali no final, tem aquele alimento para os irmãos se Você alimentar está ali, né? entendendo? E a gente, o evangelho parece que não está sendo valorizado da forma que tinha que ser. Porque quando eu vi, cara, que pastores se alegraram lá em Moçambique porque receberam bicicletas para ir levar o evangelho, estava numa alegria imensa. Isso aí mexeu muito comigo. E a gente tem que valorizar a oportunidade que Deus tem dado para a gente de estar levando o evangelho A gente aí. vê na Coreia, né? Acontecendo isso, dos irmãos ter que engolir pedaço de Bíblia, arrancar folha por folha para Com poder ler a certeza, palavra. Com certeza. E a gente tem a Bíblia, às vezes fica jogada em casa, né? Você certeza. falou sobre, né, buscar. A gente viu que você ele busca muito, né? Pelo conhecimento, do jeito que fala. E eu fico feliz, né, por ter jovens igual você que buscam a Com palavra de certeza. Deus, que estudam, que tira esse tempo. Com certeza. Né, que a gente está perdendo tanto com nossas redes sociais, né? Quando eu falo redes sociais, eu não quero assim ser egoísta e falar, porque elas ajudam também o pregador. Ajuda muito, mas a nossa. forma de usar, É. né? A forma de usar, muita gente perde tempo. Hoje é TikTok, vamos dar um exemplo. A gente arrasta tanto ali para ficar vendo aqueles vídeos curtos ali, de tanta besteira, quando é uma palavra, muitas vezes a gente pula. Né? Verdade. O que a gente tem que ouvir, muitas vezes a gente tapa ouvido, a gente pula, Isso né? aí, isso aí. Enquanto não é para pular, e muita besteira a gente acaba absorvendo. Então é questão do tempo. Você falou aí do relógio do certeza. cordeiro. Então eu acho assim, quanto mais a gente absorve conhecimento, você vai falar isso pra gente agora, se na sua concepção é assim mesmo. Uhum. Quanto mais a gente absorve, né, conhecimento do céu, Sim, mais a gente se enche dele. com certeza. Iago,
Um grande sábio falou que uma mente, depois que ela recebe conhecimento, nunca mais ela é a mesma. Depois que a sua mente recebe conhecimento, nunca mais ela é a mesma. Então o conhecimento ele tem de modificar a mente da gente. Ele tem um poder de alargar a mente da gente. Então o que acontece? Quando você fica distante do conhecimento, a sua mente ela não muda de tamanho. Você está entendendo? Existem pessoas que você conhece há 30 anos e ela não mudou a visão, não mudou a percepção, ela não pensou em progredir, porque o conhecimento não entrou. Então a mente permanece estática, pequena. Só que quando o conhecimento entra, ela abrange, ela flui, ela cresce. O conhecimento dá crescimento. Então a gente sempre tem que valorizar o conhecimento, mesmo da palavra, o conhecimento da palavra, o conhecimento de livros. Eu gosto de ter muitos livros, em casa eu tenho muitos livros, eu estudo muito, tenho diversas bíblias, isso porque eu gosto do conhecimento. O conhecimento ele faz a gente romper barreiras, ele faz a gente entender aquilo que muitas vezes a gente tem dificuldade ou a gente não compreendia. É verdade, eu concordo com você. Conhecimento, né, e traz a gente o crescimento também, né, espiritual. Corretamente. É igual uma criança, né? Eu considero isso aí como se fosse a criança quando está aprendendo a ler, né, quando está aprendendo a andar, né? Corretamente. Quanto mais ela pratica, né, ela se esforça, mais rápido ela vai andar. Correto. Mas na leitura é a mesma coisa. Quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire e absorve, né? Corretamente. E a vida de um cristão, uma coisa que um cristão não pode deixar, irmãos, faltar na vida de cristão é leitura da palavra e oração, ok? Leitura da palavra e oração. Iago, eu estava vendo... Pega o conselho aí, irmãos. Eu estava vendo um post esses dias que a nossa geração é a geração que menos ora a Deus. Aí, isso é algo muito... Que forte não, que pesado, né? Isso, muito pesado, muito pesado. E... você lembra lá no Getsemane, Jesus foi orar, Pedro, Tiago e João dormiu. Jesus retornou e falou, ora, vocês não conseguem orar comigo sequer uma hora? Então, isso é forte. Às vezes a gente passamos, irmãos, vendo minissérie. Existem pessoas que vê aquela minissérie, sabe, de 16 temporadas. Eu não aguento ver isso. É verdade. Eu não aguento. Então, tem gente que vê tudo, mas não consegue passar uma hora de joelho falando com o Pai. Terminar um capítulo, né, da Bíblia. Você está entendendo? Vezes, né? É verdade. Então, você precisa, a nossa geração precisa valorizar a leitura da palavra e a oração, porque sem oração o crente não vence. É verdade. Falou tudo. E, irmãos, a gente vai entrar no assunto, né? Falou de oração, a gente falou de ministério, a gente falou, né, das dificuldades. E a gente vai falar, a gente falou sobre a juventude também, né? Uhum. E agora a gente vai falar um pouquinho, você tem os pais, né? São pastores, né? E corretamente. Seu pai pastor, sua mãe missionária. E ministerialmente, hoje em dia, assim, quais as dificuldades que você acha no ministério? Você já dirigiu alguma congregação? Ainda não. Ainda não, né? Mas assim, pela experiência, né, dos seus pais, assim, dirigindo, né, tomando conta de igreja, como é que você vê hoje, assim, as dificuldades que a igreja está passando? Eu falo a igreja templo, não falo nem espiritualmente, assim, né, para estar com o templo aberto, né, e tudo mais. Iago, boa pergunta. E olha só, a gente está vivendo ainda um dos melhores tempos que a gente tem para servir a Deus. A nossa igreja, todas as igrejas têm toda a liberdade de cultuar, né? E eu nunca pastoreei, mas meu pai ele é pastor há muitos anos. Então nessa... Pode falar o nome dele aí, tá? Pastor Mário. Aí, que benção. Então nessa temporada que eu vejo meu pai pastoreando, sabe? A geração passada era uma geração mais fervorosa. Essa geração é uma geração fervorosa, mas é uma geração que poderia se esforçar mais, tá entendendo? Se dar mais para Cristo. Então o que acontece? A gente está vivendo um tempo ainda que Deus ele está nos honrando. É uma honra de Deus para esse tempo, para essa geração. Então a gente precisamos entender que
os dias, irmãos, maus irão acontecer. Irá chegar dias que pessoas vão querer ir no culto e não vão poder. A pandemia mesmo veio aí, igrejas ficou meses e meses fechadas. A nossa igreja ficou, sabe quanto tempo fechada? 5 meses, não foi, amor? 5 meses, não foi? A gente ficou muito tempo também. A nossa igreja ficou 5 meses. Fazendo culto online, a gente tentou ainda, mas às vezes a internet dá uma dificultada, né? E a gente não tinha ainda essa facilidade que a gente tem hoje, né? Se fosse hoje, a gente já conseguiria fazer uns cultos online melhor. Mas a gente passou por um processo grande lá também, tá? Corretamente. Iago ele é bom de bater papo, viu? É verdade, é bom demais. Iago é bom de bater papo. E o que acontece? A gente ficou 5 meses fechada cara, na pandemia a gente nunca imaginou que a gente ia passar aquilo. Mas isso foi Deus mostrando pra gente que a gente tem toda liberdade de estar na igreja a hora que a gente quiser. A gente não valoriza. Tem gente que não valoriza, sabe, a obra do Senhor, a igreja aberta. Tem gente que vê um pregador pregando, vira as costas, não quero ouvir, tá me dando dor de cabeça. Então a gente precisa valorizar, voltar com o amor. O maior sinal que o amor está acabando é quando você rejeita alguém, ouvir algo de alguém. Então é um maior sinal de rejeição. Verdade. Então, se você está entendendo, a gente precisa valorizar mais a oportunidade que a gente está tendo, tá? É uma bênção. Deus, ele tem bradado lá na nossa igreja também, como é o nome do ministério lá? Assembleia de Deus Caminhando para o Céu. Um grande abraço para os irmãos lá, tá? Da igreja do nosso evangelista aí. Que Deus abençoe vocês tremendamente, estão aí, né? Assistindo a live também. Glória a Deus. Iago, e uma coisa também que eu não posso deixar de falar é questão de ministério. Casamento. Quem tem ministério precisa casar com alguém que entende o ministério. É forte. Porque antes de eu casar... O bom é que os assuntos assim da Fluir, nós vamos falar sobre isso mesmo, sobre casamento aí. É de Deus. Vamos falando aí, nós vamos caminhando. Antes de eu casar, eu já pregava. E noivei com minha esposa já noivou comigo sabendo que eu era pregador, e foi um complemento daquilo que Deus já estava preparando. Então, já estava pronto, Deus complementou o casamento. Eu acho assim, vou falar igual você já era pregador. Sim. Então, o seu casamento não podia ser casar com uma pessoa que Isso. atrapalhasse no seu ministério. Com certeza. Mas sim que acrescentasse, igual você falou, né? Foi Com a união, né, de algo, não é uma coisa que atrapalha. Com é uma coisa que ela une e ali o seu ministério flui melhor, né? Com certeza. Ela é uma auxiliadora do seu ministério, né? Ela é levita também, em breve vai estar aí também louvando aqui, prega também, né? Que benção, né? Como é o nome da esposa do varão? Camille. Pois é, ó, ele tá aqui, né, nos bastidores. Camille. Na próxima vai estar aqui louvando a Deus em nome de Jesus. E foi bom a gente entrar nesse assunto. E a gente sabe a dificuldade dos jovens hoje. Muitos jovens caem antes de casar, né? Não sabe esperar. A gente falou da ansiedade. Boa pergunta. A gente falou, né, eles acabam, né, se rendendo aos prazeres da carne. E qual é o segredo de esperar, né, o tempo certo? E você, como, né, era pregador, e também o segredo, às vezes, né, de levar o relacionamento, né? Fala sobre isso. Iago, a maior certeza de um relacionamento, para ele ser um relacionamento bom, é estar debaixo da graça de Deus. Porque saiu debaixo da graça de Deus, vai dar ruim. E o que acontece? Minha esposa, ela morava... Muita gente não sabe disso. Minha esposa, ela morava numa cidade que era 300 quilômetros daqui. 300 quilômetros daqui. Então, eu já era pregador, tinha 30 dias, às vezes, de agenda, e não dava para me ver ela. Eu ficava um mês, né, amor? Um mês sem ver ela. Então, a gente se via em dois dias, ou ia para lá um final de semana, e quando eu conheci ela tinha 16 anos. Então, tipo assim, a gente tinha certeza do que a gente queria, porque teve uma persistência. A nossa geração também tem que persistir, sabe? E você tem que casar com alguém que case com a sua chamada, que case com o seu ministério. Porque muitas vezes você vai ver o rapaz ali, é bonitinho, é forte, é malhado, é tal, uma menina bonita tal, mas ela não vai casar com a sua chamada. Então não adianta você casar com estética. Aparência, né? Você está entendendo? Você tem que casar com alguém que vai olhar para você, vai caminhar junto com você, vai pegar na
na sua mão, porque casamento não é contrato, né? Casamento não é contrato, casamento é algo, irmão, para sempre. Então você tem que casar com alguém que vai pegar na sua mão, que no momento que você está chorando vai te dar força, no momento que você está fraco vai te levantar, porque isso é um casamento. Você está entendendo? Existem pessoas que estão tristes, aí você vai pedir, tem pessoas que casam com gente, com pessoas aí, você está triste, você vai pedir um conselho e vai dizer, não quer saber de nada não. Vai te botar quieto, mais para baixo ainda, né? fala nada comigo. Então a gente, antes de tudo, orar, entregar na mão de Deus. Eu creio assim, Iago, eu creio, é um pensamento meu. Eu creio assim, Deus não faz a sua metade perfeita. Tá entendendo? Você tem que pedir em oração para Deus preparar, e você também tem que conversar, você tem que analisar, porque o problema da nossa geração é a geração afoita. Conheceu hoje, já quer casar amanhã. Isso aí. Tem que ter uma análise. Isso que está acontecendo muito, né? Nossa igreja, né? O seu ministério grande, assim, muitas igrejas, fala assim de muitas igrejas, já foi feito pesquisas, né, na Assembleia de Deus, e constatou que hoje, século XXI, corretamente, um dos maiores índices de divórcio é na igreja. Na igreja. Não era para ser, né? Mas está sendo, você vê. Então, você acha que é resultado disso que você falou agora? Com certeza. A pessoa conhece hoje, quer casar amanhã. Então, o que acontece? E tudo, irmão, tem que ser em oração. Se não ora, se é uma jovem que não ora, se é uma jovem que não se dedica na obra, e você é um rapaz que prega, uma moça que prega, que canta, que gosta de estar envolvido na obra do Senhor, pensa bem antes de casar. Porque casamento é algo muito sério, muito sério. É verdade. Casamento é algo muito sério. E você falou algo importante, né? Os irmãos estão até interagindo, né? Falando que é verdade. E é isso mesmo. Porque a gente está vivendo querendo ou não, graças a Deus, a gente está vivendo um tempo que tem muitos jovens na igreja, né? A gente passou por um processo aqui no Brasil, né? Foi feito pesquisa também, que nossa igreja era uma igreja velha. Tinha muito assim, velho, eu tô falando de tempo de igreja, não. Mas de idade, né? Você entrava, você via muitos irmãozinhos cabelo branco. Muitos idosos. Hoje tem muitos jovens. Juventude. Querendo ou não, é um processo que a igreja está passando. E através de pregadores igual o evangelista Josué, igual essa geração que está se levantando, né? Que a gente fala, né? Os remanescentes, que são novos, mas prega aquilo que os nossos, né, irmãos pregavam lá atrás, né, que é a palavra de Deus, a verdade. Porque muita gente confunde. Eu sou jovem, eu tenho que pregar algo diferente. A palavra é a mesma. Isso. Ela se renova todo dia, mas é a mesma coisa ali, ó. A salvação, ela não mudou, né? Deus não abriu brecha para nada. Salvação continua da mesma maneira, né? Seguindo, tem que buscar a Deus, né? Tem que fazer. Qual o conselho que você dá para o jovem hoje que está começando, evangelista Josué, assim, no seu ministério? Qual o conselho principal, assim, que você fala? Isso aqui é a chave que você vai ter, né? Longanimidade, assim, no seu ministério. Iago, eu ouvi uma frase, eu era muito jovem: os velhos têm a sabedoria e os jovens têm a força. Então, dizendo novamente, os jovens têm a força, mas os velhos têm a sabedoria. Então a nossa geração precisa ouvir a outra geração passada, porque, não sei se você vai concordar comigo, parece que a outra geração era mais crente do que essa atual. Falou e disse. Então a nossa geração tem que aprender aos pés da geração passada, respeitar, ouvir, entendeu? Porque essa geração, ela tem muitos conselhos, ela tem várias coisas para passar, para a gente aprender, sabe? Então a nossa geração tem que aprender a ouvir mais, porque quem não ouve não pode falar. Então a nossa geração precisa ouvir, sabe? E adquirir conhecimento, sabedoria, que é o fundamental para o ministério ele ser bem positivo. E ouvir hoje é um dom, né? Igual a gente falou, ninguém quer ouvir mais. Hoje ninguém quer ouvir, só quer falar, né? Muitos querem falar assim. E isso é importante, o que você falou. E hoje o que acontece muito nas igrejas? O jovem está lá, tudo bem, na obra de Deus. Mas o primeiro erro que ele comete ali, quando o seu pastor vai lá, né, dar um conselho a ele prefere sair da igreja do que ser exortado. Nossa, agora você tocou no assunto forte. E eu queria saber de você, assim, qual exemplo que você dá, né? Exemplo não, conselho que você dá para esse jovem, né?
ouvir Iago, mais, né? Né? Você falou aí sobre ouvir a geração, né? Com certeza. Passada, isso aí é muito bom. Uma coisa que a nossa geração precisa entender. Eu sou jovem, eu tenho 22 anos, minha esposa tem 19, mas a nossa geração precisa entender isso, Iago. A nossa geração precisa ouvir mais, aprender mais, sabe? E uma coisa, me perguntaram uma vez, me mandaram na caixinha do Instagram, quem era o pregador que eu admirava. O pregador que eu admiro se chama Pastor Mário Moreira Santos, que é meu pai. Porque eu conheço a vida do meu pai. Meu pai é casado com uma esposa. Meu pai, ele me criou. Meu pai, ele é um testemunho, pregador do evangelho. Então, muitas vezes, a gente se inspira em pessoas que a gente nunca viu na vida. Você se inspira em pregadores que você nunca pegou na mão dele. Então, eu me inspiro no meu pai, no meu pastor. Eu me inspiro na minha mãe, uma mulher de Deus. Me inspiro nos pastores que eu conheço, amigos que sempre me ligam, me aconselham, que intercedem por mim. Então a nossa geração precisa se inspira no seu pastor, porque muitas vezes você se inspira em alguém que lá na frente você não conhece a vida, aí você vai ver o cara fracassar, tropeçar, e você vai falar, nossa, mas o cara que eu admirava. Só que existe homens de Deus que estão do seu lado e você não admira. Falou forte e ao mesmo tempo pesado, porque essa geração precisa ouvir isso. Tem muita gente ouvindo de fora e esquece de ouvir de dentro, né? Ali de dentro da casa. Hoje acontece muito. É igual você, prega muito fora. Mas eu duvido que você não gosta de estar ali no culto da sua igreja, que você está ouvindo Com seu pai certeza, ministrando, seu pastor. com certeza. E eu quero aqui agradecer também, falar do meu pastor, o pastor Menezildo, você Meu conhece, amigo, né? Grande amigo. Homem de Deus. E como, né? Eu amo ouvir ele ministrando. Prega muito. Por quê? Eu conheço, você falou tudo. Tem tanta gente que sai, né? Fulano de tal lá da cidade e tal, vai vir pregar. Então, irmãos, valorize, né? O que o evangelista Josué falou, a pregação do seu pastor, os conselhos do seu pastor. É claro que é bom ouvir uma palavra nova, né? Quando a gente leva um pregador, o evangelista prega fora, né? Você vê a euforia das pessoas. É uma bênção, sim. Porém, é o que falou, o seu ministério é conhecido, as pessoas te conhecem, sabem do seu ministério, mas tem muitas pessoas que estão pregando aí fora que infelizmente não tem nada a oferecer, ministério a oferecer. Iago, eu tô falando isso, eu tô falando por mim. Eu tô falando por mim. Escuta, existem homens de Deus que reúnem igrejas e que, não todas, tá, gente? Que não têm o valor devido. Valoriza esse homem de Deus, irmãos. Valoriza essa mulher de Deus, essa mulher que ora, esse homem que ora, que busca, sabe? Porque agora, se você subir monte, você é religioso. Se você descer vale, você é religioso. É crente fanático. Hoje em dia tá essas histórias. É verdade. Né? E eu gosto de orar em monte, eu gosto de orar em vale. Então, existe homem de Deus que a gente conhece a vida e não é dado para esse homem, essa mulher de Deus, o valor devido. Então, vamos valorizar quem a gente conhece. Porque muitas vezes você valoriza um camarada que você nunca viu e tem uma vida terrível, sabe? Então vamos valorizar os homens de Deus que está perto de você e muitas vezes você não percebeu. Com certeza, amém. E irmãos, a gente vai caminhando, né, para o último período aqui, mas o papo tá interessante. Se deixar a gente vai ficar bom demais. Aqui, porque falar de Deus não tem coisa melhor. É muito bom falar de Jesus Cristo, né? E uma coisa que eu acho importante e que eu acho bonito no ministério do pregador é o pregador que ele tá ali pregando, né, junto da família dele. Porque muita gente prega fora, mas muitas vezes pregar dentro de casa, com a responsabilidade de pregar dentro de casa. O que você acha disso aí? Então, Iago, é uma coisa, a gente quando você é um homem de Deus, um homem de testemunho, quando a gente somos uma pessoa que a gente valoriza aquilo que Deus nos deu, a gente não diminui, aquilo rende, sabe? Então, não subtrai, rende. Então, quando Deus coloca algo na nossa mão, aquilo vai crescer, sabe? Então, a minha esposa prega, canta, além de tudo, ela é obreira da casa do Senhor, ajuda os jovens e eu prego. Então, sabe, o meu maior privilégio é que cada dia a minha casa venha avançar no reino de Deus. E a gente precisamos avançar. E a gente precisa que a nossa casa também entenda o amor que nós temos pela obra de Deus e que a nossa casa tenha esse amor pela obra, sabe? Porque existem pessoas que estão na obra de Deus, mas não amam a obra, entendeu? Então, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Eita glória, é verdade, a dificuldade. Tem gente que fala, né, que o obreiro de casa ele não tem valor, né? Eu acho o contrário. Eu acho assim que muita gente não se valoriza em casa. Com certeza. Acha que está tendo valor só fora. Meu Deus. E eu acho importante, você falou isso aí, eu
fiquei super feliz, porque a maioria das pessoas que pergunta, ele fala isso. Corretamente. Mas o valor, eu acho, é assim, a gente que tem que dar esse valor. Com certeza. Porque a gente fica esperando o valor das outras pessoas. Com certeza. E não de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá valor, que nos valoriza principalmente é Ele. É Ele. E eu acho assim, dentro de casa, é igual, vamos falar assim, os jovens vão entender. O time, quando ele joga em casa, ele joga com a torcida. Isso Quando aí. você joga um jogo fora, você joga contra a torcida, levando pro lado espiritual, né? Corretamente. Levando pro lado espiritual. Quando a gente prega em casa, a gente tá pregando para quem tá ali acompanhando a gente direto. E torce, às vezes, pro nosso ministério, né? Que tá ali, né? Corretamente. Às vezes fora, não. Às vezes você tá pregando num lugar, igual você falou, ninguém te conhece. Você chega numa igreja que você pregou a primeira vez. Aí, às vezes, o pensamento da pessoa, quem é esse daí? Será que é outro enganador? Às vezes, você tem igual seu ministério é reconhecido, todo mundo sabe, né? A responsabilidade que você tem no seu ministério, mas tem gente que murmura dessa maneira, né? É o jogar fora, né? Sim, olha sim. assim, desconfiado, será que esse é outro charlatão que vem Sim, enganar? sim. Então, é isso que eu falo. A gente tem que valorizar, né? Nos valorizar dentro de casa. Isso é muito importante. Dentro de casa. E uma coisa também, Iago, que a gente precisa entender, e isso aqui eu preciso que você entenda, que você que está assistindo, entenda isso. Olha aqui para mim. Quando tem um pregador, quando tem um cantor na sua igreja, valorize esse pregador, valorize esse cantor. Existem pregadores que pregam e as pessoas não conhecem, mas não curtem um banner, um cartaz, uma foto que o camarada posta. Consegue fazer o simples compartilhar, né, no status. Com certeza, você não paga nada. Você não está pagando nada, você está ajudando um ministério, você está ajudando uma pessoa que você conhece, sabe? Então você ir lá, ajudar o seu amigo, ajudar uma pessoa, sabe? Porque muitas pessoas procura a gente e fala, cara, isso. Então, existem pessoas que acham que é tão ruim, a pessoa sabe, Deus usa, mas se acha inferior. E a pessoa que faz isso está pensando que está fazendo mal para a pessoa que ele não está compartilhando. Com certeza. E, na verdade, ele está tirando, às vezes, uma pessoa de receber a palavra que você vai ministrar lá naquela igreja. Com certeza. Então, ele não está fazendo mal, ele está atingindo o céu. E, às vezes, a pessoa pergunta bem assim, fala bem assim, por que nada para mim dá certo? Com certeza. Porque quando ele maquina o mal contra a pessoa, isso é o simples fato de você compartilhar. Sabe, que eu, quando eu compartilho um banner, exemplo meu, eu compartilho aqui, ó, eu tô compartilhando, meus amigos vão ver. Então, a pessoa vai vir pregar na minha igreja, vai pregar na igreja de um amigo, almas, né, que tá aqui no meu Facebook, que tá na minha rede social, vai lá ver o evangelista Josué ministrando. Esse pode ser salvo no dia, e aí? Com né? certeza. Aí ele pensa que está atingindo você. Não vou não, para ninguém conhecer ele. Não é conhecer ele. É ouvir a palavra que Deus vai usar, né, através da vida dele para ganhar uma alma. É isso que a pessoa tem que entender. Com certeza. Então, hoje, muitas vezes, o próprio inimigo dos pregadores, dos cantores, do crente, está dentro da igreja. Com sabia? certeza, isso aí. Porque Deus quer alcançar. Em todo momento Deus quer alcançar almas, usa você, usa os cantores. Então, isso é um meio de você alcançar pessoas. É igual aqui, a gente faz o Pod Crente, a gente bota ali o cartaz. Quando uma pessoa compartilha ali, ele não está ajudando o programa, ele está ajudando alguém que vai ver essa palavra que você está ministrando, que vai ouvir essa palavra e vai ser tocado. Às vezes a pessoa está lá na casa dele com depressão e só tem um celular. Ele está afundado aqui, ó, no celular dele. Mas ele clicou aqui nesse link que você mandou para ele. E ele está recebendo aqui hoje. Eu creio que tem pessoas aqui recebendo hoje. Então, irmãos... Existem carregadores de arca aí, carregadores de arca. Compartilha, tá levando a palavra para alguém, a presença para alguém. Esse ego, tô ajudando o evangelista Josué, tô ajudando o Pod Crente crescer. Não está ajudando uma pessoa em casa a receber algo grandioso que Deus tem para revelar aqui nessa noite. Meu amigo Iago, meu amigo, o evangelho nunca foi sobre coisas. Sempre foi sobre pessoas. Mateus capítulo 27, verso 33, está escrito: Jesus estava pendurado na cruz e deram-lhe a beber vinho misturado com fel. E ele, provando-o, não quis beber. Jesus, ele recusou o vinho com fel. Só que se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que tinha um ladrão à esquerda, outro à direita. O da esquerda falou: se tu és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. O da direita olhou e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Olha que coisa tremenda. Um pouquinho para cima, no 33, Jesus rejeitou um vaso com fel e vinho, que era para aliviar as dores. Mas um pouquinho para baixo, ele aceitou o ladrão. Olha só. Ele rejeitou um vaso e aceitou o ladrão. O evangelho nunca foi sobre coisas, mas sempre foi sobre pessoas. Pessoas, né?
É verdade, e isso é forte. Isso é para a gente entender hoje que as simples coisas, simples detalhes, né, da nossa vida, sobre o simples detalhe do que a gente vive hoje, do que a gente faz, né? Então, muita gente pensa que vou levar para esse lado. A gente já falou agora da rede social, né, da divulgação. O simples fato de falar, de convidar uma pessoa para ir para a igreja. Eu já vi gente falando bem assim. Olha só, não sei se você já ouviu isso. Você vai interagir comigo sobre isso. Falando bem assim, fulano de tal que vai pregar hoje. Aí eu nem vou na igreja. Eu nem vou convidar ninguém. Olha só que ponto nós chegamos no evangelho de hoje. Entenda? Se a gente parar para pensar, as pessoas, ele pensa assim, que a igreja está sendo ajudada. Mas a igreja é o contrário. A gente falou da esmola, né? A igreja não está ali para dar esmola. A igreja está ali para dar o tesouro, né? Que é a salvação, né? Que é a presença, né? O Espírito Santo, a graça. Então, você deixando de convidar alguém, você deixando de levar alguém. Hoje as pessoas não convidam. O evangelismo hoje está parado no Brasil. O Brasil era um dos países mais evangelísticos do mundo. Então, hoje você não vê, você vinha carreata para Jesus Cristo, grande evangelismo. Então, hoje você não vê mais essa notícia. Você vê pessoas convidando alguém para ir evangelizar hoje mais? Muito difícil. Então, é tempo de nós acordarmos. Nós passamos por um momento difícil, a pandemia, né? Você falou da situação, né? A igreja ficou fechada. Então, qual o conselho que você dá hoje para a igreja? Você como pregador, como ministro do Senhor para a igreja nesse momento que nós estamos vivendo. Tá vindo outra doença aí, né? Varíola dos macacos, né? Varíola do macaco. Já pensou se a gente passar por outra pandemia? Meu Deus. Cara, o meu conselho Jesus olhou para Pedro e depois que Pedro revelou através do Espírito Santo quem Jesus era, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa tremenda. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Não é a porta da igreja que vai ficar fechada para o inferno. É a porta do inferno que vai se abrir para a igreja entrar lá e resgatar almas. Você está entendendo? Então, a obrigação da igreja é resgatar almas da mão de Satanás. É verdade. Almas que estão agora sendo destruídas. Então, nós, como igreja de Cristo, a gente tem toda a obrigação de resgatar almas para o reino de Deus. Aleluias. Porque isso é um dom, isso é algo que Deus ele nos convocou e ele nos ordenou, e também ele vai, naquele grande dia, ele vai pedir, ele vai cobrar o dom que ele deu e a gente não exerceu. Amém. É forte. Eu vou parar aqui para fazer outro merchan aqui, né? A gente tá falando aí, tá forte, tá? Irmãos, não deixe de compartilhar, não. A gente tá quase encerrando já, né? E a gente viu que tem uma galera aí que tá desde o começo, né? A gente vai agradecer aqui mais uma vez aqui, ó. Zilma, né? Que tá aqui com a gente. Zilma, minha amiga, Penha, benção. Um abraço. Ó, Raquel Gonçalves. Minha mãe. Ó, que benção. Deus abençoe, a mãe do evangelista. Aqui, vamos ver quem tá mais com a gente. Adriele Marcelo, provavelmente deve ser o esposo e a esposa aqui, né? No mesmo Facebook. Samuel Reis. Meu irmão. Oh, que benção. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Irmãos, e a gente vai parar aqui para falar mais um pouquinho agora da Emilu História, nossa patrocinadora oficial, tá vendo? Esse logo que tá passando aí agora na sua telinha, esse é o logo oficial. Então, quando você entrar lá no Instagram, @emilu.story, você vai ver esse logo aí com a borboleta aí no meio. É a loja de moda evangélica feminina. E, irmãos, está com um sorteio maravilhoso. Eu vou colocar aí na tela para vocês agora. Nas compras a partir de R$100 na loja, né, que aceita lá Pix, PicPay, cartão de crédito, débito, né, várias formas de pagamento. Você comprando a partir de R$100, você ganha um cupom e você concorre a uma linda cesta de chocolate. Já pensou? Você ganhar essa cesta linda para dar para sua namorada? Então é isso aí, a partir de R$100. A cada R$100 você ganha um cupom. Então, quanto mais você comprar, mais você tem chances de ganhar essa cesta. Então não perca tempo. É isso aí, irmãos. Emilu Story, moda evangélica feminina. Procura lá a Fernanda, a Letícia. Elas estão aí, ó, dando lugar aí nos comentários aí. Só clicar e chamar elas aí, tá? É claro, depois da live, né? Tem algo de Deus aqui para vocês. Estamos já finalizando e vamos para o último bloco. Amém? E estamos de volta. E evangelista, né? A gente falou vários assuntos.
confesso a Deus que hoje eu tô saindo daqui maravilhado, aprendi muito. E a gente nunca teve a oportunidade, né? A gente estava conversando aqui antes no bastidor de conversar assim, né? Verdade. É a vida corrida, você no seu ministério, eu aqui no meu trabalho, na igreja, tudo. A gente sempre se vê na rua. Então, é um elogio aqui que eu vou fazer é algo de Deus. Amém. Irmãos, a vida toda que eu moro nesse bairro, eu tenho 29 anos, o evangelista tem 22, né? Eu tenho um pouquinho mais de experiência, assim, de vida, né? De idade. Então, desde novo aqui eu vejo ele na esquina aqui de casa. Ele jovem, né? Bem moço mesmo, bem adolescente ainda, né? Pré-adolescente. E ele ali com a Bíblia na mão, irmãos. Lendo a Bíblia. Eu nem evangélico eu era. Vai fazer 10 anos que eu voltei para a presença de Deus. Que bênção. Graças a Deus, assim, eu com minha família. No começo foi difícil, né? A gente sabe, a caminhada é complicada. Eu tive uma infância... Meus pais não eram evangélicos. Mas tinha uma irmã, eu agradeço muito essas pessoas, por isso que a gente fala a importância do evangelismo. Deus, ela passava, a evangelista Josué, todo dia na porta da minha casa. O nome dela é Aureni. Eu fui visitar ela na Bahia, eu fui na Bahia lá. Que benção. Visitei ela, nossa, eu dei um abraço, era igual uma mãe para mim. E ela todo dia ela passava, pedia minha mãe, eu posso levar o Iago para a igreja? Ela é da Igreja Cristã Maranata, até hoje. Ministério, né, de muito tempo. E ela me chamava, me levava, e eu guardo isso. Isso criou e moldou em mim uma vontade, né, de servir a Deus sempre, né? Aleluia. É claro que os prazeres da carne, a juventude, né? Eu fui criado, eu falei numa família que não era evangélica, era católica, né? E católico daquele jeito, que nem também servia nem nada, na igreja nem nada. Então, futebol e prazeres do mundo, essas coisas assim, então foi me tirando meu foco da igreja. Aí depois, na minha adolescência, eu fui para Igreja Universal, né? Aceitei lá mais por causa do futebol. A gente sabe que tinha um futebol lá que o jovem gosta muito dessas interações. É verdade. E depois disso eu fiquei muito tempo. Até, né, eu conheci minha esposa, né? Fui visitar a igreja que era da família dela, a igreja do Evangelho Quadrangular. E Deus, ele falou ali, tremendo. Falou, a partir de agora você está voltando. E é tanto que eu estava perdido aí no mundo dessas coisas erradas, droga, né, e tal. E foi algo de Deus, para você ver a importância, né, das pessoas que passam na nossa vida. Você falou do seu exemplo, você cresceu na igreja, mas pra gente que não tem a família evangélica, é difícil. É claro que tem pessoas que nascem com família evangélica, você vai até falar sobre isso. Às vezes tem alguém que você conhece que já passou por isso. Tem pessoas que têm pais pastores, mas os filhos não são evangélicos. E às vezes a pessoa fica murmurando, né? Como é o pai daquele pessoa é pastor e ele não é evangélico. Com certeza. É claro que a escolha é nossa, igual foi comigo. Eu que escolhi estar lá no mundo. Mas Deus, ele é o tempo, né? O relógio do cordeiro que você falou. E eu vou guardar isso aqui. Cordeiro é o relógio. Eu vou guardar isso aqui no meu coração. E foi nesse tempo aí, Deus, ele me trouxe de volta. E eu tô até hoje. Então, quando Deus ele traz, né? Quando o relógio ali toca ali, né? Não tem jeito. Deus fala assim, é sua hora de voltar para a presença de Deus. Ali você não sai mais. Graças a Deus, não quero sair. Só quero ir no arrebatamento ali, né, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, conhecer ele ali de pertinho. Iago. E isso é importante. E você falou a irmã, como é o nome da irmã? Aureni. Irmã Aureni, ela carregou a arca até você. É verdade. A gente precisa carregar a arca até alguém, sabe? A gente tem a arca, a gente tem a presença de Deus, a gente precisa ser carregador de arca, levar a presença para a vida de alguém. Sabe, Davi levou a arca para a casa de Obed-Edom e Deus em 3 meses mudou tudo na casa de Obed-Edom. Só que Davi foi o responsável de deixar a arca lá. Então seja o carregador da arca, seja o responsável de levar a presença de Deus para a vida de alguém. Porque quando você leva a presença de Deus para a vida de alguém, a presença de Deus faz algo na vida de alguém e faz algo na sua vida. É verdade, igual você falou. E aproveitar também, né? Igual o Obed-Edom fez, né? Em pouco tempo na casa dele, Deus mudou tudo, porque ele aproveitou. E foi comigo dessa última vez. Eu aproveitei, eu abracei e Deus ele transformou minha vida. No começo lá, eu não abracei, porque o mundo ele me chamou mais atenção do que a presença de Deus. Mas eu aprendi, igual você falou, eu guardei o que você falou no começo. É processo que a gente tem que passar. E esse processo hoje me fez ser forte hoje para qualquer coisa que acontecer, não querer me levar lá para o mundo. Para cada conquista há um processo. É verdade.
para cada conquista. Para você ter esse estúdio hoje foi um processo. É verdade. Foi um processo. Para esse ambiente estar pintado foi um processo. Então, para esse ambiente estar coberto, houve o processo que ele estava exposto. Você está entendendo? Verdade. Então, tudo é um processo. Então, você está passando o processo do choro, mas vai vir um processo do sorriso. Você está passando o processo da dor, mas vai vir o tempo do bálsamo. Você está passando o processo da porta fechada, mas vai vir um tempo da porta aberta. Amém. Você está passando o processo da enfermidade, mas vai vir o tempo da cura. Então, para tudo é um processo. Também é impossível a gente chegar aonde a gente quer chegar sem antes passar pelos processos. É verdade. Tudo é um processo. E igual eu falei com você, eu aprendi assim. O processo ele me ajudou. Então eu sou o exemplo do que você está pregando. Glória a Deus. Para as pessoas entenderem o que é esse processo. Glória a Deus. Porque muita gente vê falar de processo, mas Glória não quer a Deus. passar no processo. Então eu vivi esse processo. E hoje eu dou glória a Deus por ter certeza, passado com esse certeza. processo. E isso me fortificou. E aumentou cada vez mais a minha Glória a fé e a Deus. minha vontade, né? Mas hoje é o que a gente falou. A gente também tem que aumentar a nossa vontade. De ser como a dona Aureni. De deixar a arca, né, na casa das pessoas também. Levar a arca até alguém. Porque do jeito que trouxeram a arca até nós, a gente também tem que levar. Com Né? certeza. E a gente sabe que você antes de ser evangelista, você era missionário? Eu Você- fui cooperador, fui auxiliar, fui cooperador e fui missionário. Passei um tempo como missionário. E aí, devido eu pregar muito, o meu pastor me levantou evangelista, eu fui apresentado na convenção, né? E o meu pastor presidente da convenção, uma benção, mandar um abraço para ele aqui, pastor Amém. Natanirão, Deus abençoe. E Deus ele tinha esse chamado evangelístico na minha vida de semear a palavra do evangelho, É né? verdade. Isso é muito importante. E finalizando agora, meu irmão, Amém. eu creio que os irmãos eles receberam, né, algo importante. E irmãos, eu quero falar com vocês. Essa mensagem ela vai ficar gravada aí no Facebook. Depois você vai ver uns cortes aí também. Já peço a vocês que sigam. Dificilmente alguém aqui que está aqui não está seguindo o nosso evangelista, né? Amém. Como é que é o Instagram lá? Suas redes sociais. Pode passar aí. Josué Reis OFC, Josué Reis OFC, e o YouTube é Josué Reis Oficial, tá bom? Instagram, Josué Reis OFC, e YouTube, Josué Reis Oficial. Deus abençoe. Amém. Siga aí nosso irmão, tá? Para você receber mais palavras. Ele posta sempre lá as palavras lá, né? No YouTube completo, os cortezinhos lá no Maravilha. TikTok. E vai edificando, vai alcançando, né? verdade. Pessoas e abençoando aí a vida de pessoas. Eu quero já agradecer, meu irmão. Ó, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer imenso, prazer foi confesso meu. os irmãos, foi assim, a gente não teve aquele tempo para fazer aquela divulgação, mas a gente Correto. precisava estar aqui hoje, porque a gente sabe que tem pessoas que estão aí hoje ouvindo esse podcast, que estava precisando ouvir essa palavra, né? Estava Maravilha. precisando ouvir algo de Deus. E Deus, ele preparou hoje esse momento, né? Já passou 1h23. Pra você ver, né? bênção. Passa rápido, mas se deixar a gente Rápido. fica aqui até amanhã, porque é bom Meu Deus. falar de Jesus, é muito bom. Então a gente tem que acender, jovens, e vocês, né, irmãos aí que também não aceitaram Jesus ainda, fica aí, nosso irmão vai fazer uma oração para encerrar, ele vai fazer um apelo. Se você quiser aceitar Jesus Cristo, você pode comentar aí, tá? A gente vai entrar em contato com vocês, porque esse programa aqui, ele não é para nossa edificação, é para edificar vocês receberem. Então, se tiver alguém aí que quer aceitar Jesus através desse programa, através dessa mensagem que foi Maravilha. falada aqui, você pode comentar aí, nós vamos entrar em contato com vocês, nós vamos prestar o apoio devido, né, a vocês, porque, irmãos, o evangelho é isso, é alcançar, né, aqueles ali que estão perdidos, amém? Irmão evangelista Josué pode estar orando e estar ministrando aí, fazendo um apelo também. Glória a Deus. Deixa uma mensagem de reflexão aí para nossos irmãos. Quando Cristo estava na Via Dolorosa, Cristo estava sendo ali carregando a cruz, sendo humilhado, sendo condenado e estava sendo envergonhado. Um homem chamado Simão Cirineu estava passando por perto e os soldados constrangeram a Simão a ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão, ele não queria, Iago. Só que o texto bíblico diz que os soldados constrangeram, ele foi obrigado. Então, como Cristo ele estava sujo de sangue, ele estava sangrando e sanguentado, provavelmente quando Simão abraçou Cristo, o sangue de Cristo, ele alcançou Simão. Então, quem sabe você não merecia. Simão ele não sabia, mas era uma honra que ele não merecia.
sabe? E quem sabe você não merece, mas o sangue de Cristo ele vai te alcançar, sabe? E não há nenhuma maldição que pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família e através de você. Deus hoje faz em você para amanhã fazer através de você. Então aguenta os processos que Deus faz hoje em você para amanhã fazer através de você. Quem sabe você está afastado, você está distanciado, ou quem sabe você parou, você estacionou ou pensou em parar. Mas no momento que eu estiver orando, se você estiver agora querendo entregar sua vida a Jesus, esse é o momento. Deus separou esse dia de quinta-feira, esse podcast, para falar com você que Ele te ama, que o amor dele por você é infinito. Vamos orar? Senhor Deus e Senhor Pai. Ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Deus, te agradecemos por essa noite de quinta-feira. Deus, te agradecemos por esse momento de comunhão, por esse momento de palavra. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, visita a todos, abençoa a todos. Pai, abençoa os amigos de Porto Seguro, de São Paulo, de onde estiver, está ouvindo essa palavra, que o Senhor venha abençoar. Deus, e essa vida, Senhor, que está diante desse computador, desse celular, que decidiu entregar sua vida a Cristo, meu Pai, que essa vida venha, meu Pai, ser transformada. Pai, em nome de Jesus, entregamos a todos nas suas mãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, que bênção, né? Iago, não posso esquecer, Amém. Um abraço para o meu amigo Kennedy, de Porto Seguro, todo mundo Glória aí, a Deus. pastora Kenny, o povo aí de Cambolo, Porto Seguro, um abraço, meus amigos aí da Bahia, meus amigos aí de São Paulo, Aristóteles, Deus abençoe. Amém, meus irmãos, e vamos ficando por aqui. Muito obrigado, tá, pela sua audiência. Deus abençoe. Muito obrigado aí por você estar aqui conosco presente. E, irmãos, não deixe de compartilhar aí, porque a galera que não viu agora vai ver depois, né? E então Corretamente. essa palavra vai ficar salva lá e essas pessoas vão ver e vão receber também. Amém? Então, um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.